Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast para fazer direito. Hoje, na presença aqui do meu grande amigo, Dr. Daniel, nos honrar com a sua atenção. Sim. Também à nossa frente, o Dr. Max, que é um sócio aqui de carteirinha, está sempre presente aqui, agradecendo o podcast. Iremos bater um papo com o Dr. Felipe Esteves, que é especialista na área de holding familiar, tanto na área urbana quanto rural, né? E planejamento sucessório. Acredito que vai chamar a atenção de muitas pessoas, é um tema extremamente relevante e atual e que cria uma blindagem familiar, né? Uma segurança para as próximas gerações, eu acredito. Então seja bem-vindo, obrigado por estar disponibilizando seu tempo, conhecimento para agradecer o nosso podcast para fazer direito. Seja bem-vindo. Bom dia a todos, muito obrigado pelo convite, Paulo, Max, Daniel. Pode chamar de Felipe também, pode ficar à vontade aí, que a gente já é amigo aqui, já não precisa dessa formalidade toda. E esse ponto realmente da holding familiar, da holding rural, que estão dentro de um mecanismo de planejamento sucessório, eles têm ganhado uma força muito grande nos últimos anos e acredito que vai ser um bate-papo interessante, que a gente vai poder esclarecer alguns pontos também e trazer a ideia dessa possível blindagem, uma proteção patrimonial, como eu gosto de falar, vinculado a um planejamento sucessório e tem vantagem tributária também. Eu acho que esses três pilares dá pra gente tratar bastante. As pessoas normalmente hoje, para quem não entende, uma holding familiar seria quase a formação de uma empresa familiar para efeito sucessório, seria isso? Ou não? Isso. Vou tentar ser mais objetivo possível aqui. Mais ou menos nessa lógica. Eu vou criar uma pessoa jurídica na junta comercial, uma sociedade limitada mesmo, e vou integralizar o patrimônio que está na pessoa física nessa empresa. Nessa integralização, em regra, a gente não tem ganho de capital se a gente integralizar pelo valor histórico contábil. Então, só um exemplo. Eu pego a declaração de imposto de renda de um cliente, tem lá um imóvel de R$300 mil. Esse imóvel hoje, no valor de mercado, de venda, ele estaria valendo R$1 milhão, por exemplo. Mas eu vou integralizar ele por 300 mil, transformar em 300 mil cotas de R$1 e vou lá no fim, depois que eu passar por questões que envolvem TBI, registro de imóveis, fazer a doação dessas cotas, por exemplo. Tivemos um debate recente falando sobre a questão dos pessoas super ricos, né? Que teria aquela questão da sucessão, que deveria ser uma taxa maior. Então, essa questão da holding familiar seria uma forma de blindar também sobre essas questões de efeito sucessório de grandes patrimônios ou não? Eu acho que o pessoal vai utilizar isso até para desvirtuar. Ótima pergunta, até porque os grandes ricos mesmo, eles já tiveram esse acesso a holding há muito tempo, né? Eles utilizam holding e fora do país o mecanismo da offshore, por exemplo, e a ideia da holding, ela muitas das vezes, vou até voltar um pouquinho, a nossa legislação, ela traz a permissão de criar uma empresa que participa de outras, que é a ideia inicial da holding de participações, desde 76, na lei das SAs. O artigo 2º, parágrafo 3º da lei das SAs traz essa possibilidade. Daí surgiu a possibilidade de a gente criar uma empresa e trabalhar ela não como uma holding de participações, mas uma holding familiar, e esse familiar muito buscando o planejamento sucessório. E voltando ali à questão, se eu trago esse desenho para um mecanismo onde somente os gigantes, os bilionários têm acesso a essa informação, eles conseguem passar esse patrimônio com uma vantagem bem maior. A maioria da população não tinha acesso a essas informações ou era pouco divulgado. Então tinha que ir para o procedimento normal do inventário, onde eu tenho as regras ali pré-estabelecidas e eu não tenho mais margem para fazer nada. Então, de fato, já existia a holding familiar há algum tempo, todavia era utilizado com exclusividade das pessoas Perfeito. Que têm uma alta remuneração. Exatamente, assim. O acesso estava muito restrito a esse grupo. Então, hoje, com mais divulgação em rede social, em cursos, e isso sendo um mecanismo interessante e acessível para uma classe média, acabou tendo esse boom aí no mercado. Então, podemos dizer que teve uma democratização da holding familiar. E deixa eu lhe fazer uma pergunta. Existe alguns impedimentos para a criação da holding, já que é uma empresa, vai ser constituída uma empresa? Pode ser qualquer tipo de empresa ou não? Ótimo. Tem dois pontos importantes aí. Primeiro que ela não é para todo mundo. Então, a gente tem que analisar para saber se vai ser interessante para aquela pessoa, porque quando eu monto uma empresa, eu tenho um custo na montagem e eu tenho um custo de manutenção dela. Tem uma contabilidade ali, como toda empresa normal.
E aí eu tenho que observar, será que eu vou fazer isso para uma pessoa que tem um patrimônio de 500 mil e o valor de mercado é 600 mil? Não é interessante. Vai ser interessante a partir de que valor? Isso vai depender muito de uma análise pontual, mas em regra a gente faz um comparativo do que seria a mordida lá do inventário, principalmente o ITCMD, que é o imposto estadual, e aí a gente vai fazer esse comparativo com a doação via cotas dessa empresa. Teria um ponto de corte, falar assim, Paulo, a partir de 1,5 milhão de patrimônio já seria viável já analisar a questão da holding familiar. Ou não, fala assim, não existe uma expectativa para isso. Pela minha experiência, que já estou aí há uma década trabalhando nesse sistema, eu vejo assim, vai depender muito do caso real mesmo. Então teve gente que já teve patrimônio de 3 milhões de reais e achou interessante fazer esse sistema, assim como teve gente que com patrimônio menor também fez sentido. Mas eu acho que o ponto aí de corte, ele está muito no interesse da pessoa em organizar isso em vida. Então, por exemplo, se eu pegar uma família que tem um imóvel de 1 milhão de reais e está vendo que os filhos já vão se matar para adquirir aquele imóvel, e ele tem de repente uma estratégia para beneficiar um percentual maior, que a gente chama da parte disponível, para um filho em prol de outros, ele pode estabelecer essa holding como esse mecanismo, mesmo que a vantagem tributária não seja tão significativa. Mas ela não é tão significativa em alguns pontos. Você está querendo me dizer, então, que a holding familiar pode ser uma maneira de você, entre aspas, vou usar uma palavra um pouco, fraudar o sistema de herança? Eu acho até que, na realidade, não é isso. Na realidade, é uma forma dele organizar isso. Não, é porque o que acontece? Quando ele diz que se você tem um interesse em repassar um valor, uma cota maior. Mas porque o que acontece? Ele tem disponível 50% do que é dele, né, do patrimônio dele, vamos dizer, ele é casado, separação total de bens, como geralmente as pessoas que antes de, não sei qual foi a data mais ou menos, que de um determinado ano para trás, a regra geral era separação total. 77, isso. E aí o que acontece? Geralmente essas pessoas vão lá e olha, eu quero fazer aqui a minha sucessão, planejamento sucessório. A partir do momento que ela chega lá, ela tem disponível dentro da metade dela, né, do que ela tem ali dos bens com a esposa, ela tem 50% que ela pode dispor da maneira como ela quiser. Sim. Ela pode colocar um funcionário, igual o Gil Soares, como o Gil Soares colocou no testamento, uma parte da... Max, eu não sei se eu fiz entender. Mas é isso. Porque quando eu analiso a questão da holding, e você dizendo, Paulo, se eu quero direcionar uma parte maior do meu patrimônio, ok. Por que eu entendo diferente? E teria essa possibilidade? Porque eu vou constituir uma empresa. Uma empresa é por cotas. E em vida, eu posso fazer o que eu quero com o meu dinheiro. Então, ou seja, a empresa vai estar direcionando. E não sou eu que vou direcionar. Então, ou seja, existe um mecanismo que possibilitaria essa situação de direcionar um valor maior para determinado filho, até porque ele pode estar contribuindo mais para a empresa da holding familiar. É isso que eu tô querendo. Quando eu falo fraude, é só para chamar a atenção que isso vai de encontro o que está estabelecido no Código Civil na parte sucessória. Vou até complementar a tua pergunta, porque assim, até para diferenciar a elisão, né, da evasão, tá, fiscal, porque muitas vezes quando a gente vai oferecer o serviço, o pessoal fala, mas isso aqui é legal, eu posso fazer dessa maneira, eu vou ter todas essas vantagens. E além disso, eu quero que tu fale também, Felipe, sobre essa questão das condições de como fazer esse planejamento, né? Tipo, quais são as condições que ele tem que fazer isso daí? Ele tem que seguir as regras ainda da sucessão para poder fazer esse planejamento, para depois entrar no direito societário? Como é que eu posso comprovar que eu dispus somente daquele 50% do patrimônio que eu posso legalmente... Eu vou fazer... Porque existe a confusão, porque é o seguinte, eu estou constituindo, de fato, uma empresa. Vamos supor, eu sou pai, vocês são 3 filhos. Eu vou constituir uma empresa. Eu pego meu patrimônio, que eu posso dispor em vida, vou montar uma empresa, é o seguinte, você vai fazer isso, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, ok? Você tem 70, você tem 15, você tem 15, porque você vai trabalhar mais na empresa. Porque a roupagem empresarial permite que você faça essa distinção, porque uma pessoa vai dar mais rentabilidade que o outro, é natural isso. Então quando você faz essa roupagem, querendo ou não, você está direcionando o patrimônio, desvinculando da questão do Código Civil e parte sucessória, entendeu? Vamos fazer um passo a passo aqui para deixar claro isso aqui, né? Porque
Um ponto importante, toda e qualquer empresa que é criada, ela pode ter o objetivo de fraudar. Então, e tem muitas empresas que são criadas, e holdings, e offshore, enfim. Não é o trabalho que eu faço, mas tem muitos profissionais que trabalham nessa linha. Esse é um ponto. Agora, o que a gente tem que entender é que o planejamento sucessório, ele possui diversos tipos. Um tipo mais comum é o testamento. E o testamento, ele dispõe, a gente tem uma parte ali disponível, que é de 100% do patrimônio, a gente tem a legítima, que é metade, 50%, que são os herdeiros necessários. Então a gente tem uma tabela lá, prevista no próprio Código Civil, onde vai ter um regramento, em que eu tenho que dispor de 50% obrigatoriamente para o cônjuge junto com os ascendentes, cônjuge junto com o descendente, ou cônjuge sozinho se não tiver ascendente e descendente. Isso eu não posso mexer. Os outros 50%, que a gente chama de parte disponível, que é o que a gente utiliza muito no testamento, só que o testamento meio mais obsoleto, a gente tem que levar para o judiciário para abrir o inventário e poder oficializar esse testamento. Então a gente não foge do inventário. Para fugir do inventário, eu vou ter que utilizar outros instrumentos. A gente tem o seguro de vida, a previdência privada, mas eu tenho a doação em vida, por exemplo. Eu faço uma escritura pública e dou um imóvel. Só que hoje eu vou recolher esse TCMD com uma base de cálculo do valor de mercado desse imóvel. Então vou pegar um exemplo. Eu tenho um imóvel de R$1 milhão, mas o valor de mercado dele é 2 milhões. Se eu doar via escritura pública, fizer essa doação no cartório e depois recolher esse imposto, que é o ITCMD, ele vai gerar para mim uma base de cálculo de 2 milhões. Por quê? Porque há uma reavaliação do Estado, e isso está acontecendo em todos os estados do Brasil, e esse valor vai para 2 milhões, ou seja, vai ser parecido com o valor de um inventário. A holding ela surge com a possibilidade de eu doar bens móveis, que são as cotas. E essa mobilidade permite uma interpretação, ainda em alguns estados, de não reavaliação. Então a minha base de cálculo vai ser 1 milhão. Por conta disso, a gente entra no ponto. Eu posso beneficiar um filho em prol de outro? Posso, desde que seja aqueles 50%. Sim, mas então se eu tiver 2 filhos, um pode ter 75% e outro 25%. É por isso que eu Mas eu não posso extrapolar isso. Se eu extrapolar, no inventário vai ter uma reavaliação, vai ser levado à colação, aí vai ser considerado... Você vai perder a segurança jurídica do negócio. Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte, até para a questão da segurança jurídica da holding familiar. Às vezes você constitui a holding, depois você não consegue, de fato, exercer pós o óbito da pessoa, porque pode encontrar alguma coisa que vai de confronto com o que está no Código Civil. Mas o que, empresarialmente falando, eu como empresa, nós vamos constituir uma empresa aqui, nós sendo pai, filho, você vai entrar com a parte intelectual, eu entro com dinheiro, você entra com uma parte também intelectual, mas em outro segmento, e você também. Ou seja, é natural a pessoa entrar com o dinheiro e os outros podem entrar com a capacidade técnica. Então eu poderia direcionar, eu não estou falando de ilegalidade, eu estou falando de uma coisa que ocorre de fato. Vamos supor, eu entrei com 1 milhão, você entrou com 50 mil, você entrou com nada e você entrou com nada. Aí quando vai dividir as cotas, fala assim, não, para mim entrar nesse negócio, eu tenho mais expertise, eu quero 50%. E você não deu nada, vamos supor. Então você não dando nada, você tem direito a 50%? Teria. Empresarialmente, teria essa possibilidade, entendeu? Você que deu, às vezes tem uma quantidade menor. Então, quando você traz isso para essa questão da holding familiar, pode soar futuramente como treta. Nesse caso, você está falando de uma empresa operacional que é diferente de um patrimônio pessoal. A gente tem que separar. Se eu tenho aí... Já vem escrito na holding familiar, vem expresso na constituição da empresa que é uma holding familiar? Não, né? Não. O desenho todo é o seguinte. Quando eu vou analisar o patrimônio de um cliente, ele tem investimentos, tem dinheiro, tem imóveis urbanos, imóveis rurais, carros, semoventes e empresas, por exemplo. O cotejo todo patrimonial desse, eu tenho que fazer um levantamento. Vale 300 milhões tudo isso. Diante disso, eu tenho uma empresa com os meus filhos onde cada um tem um percentual diferente. Tudo bem, desde que isso não fraude ali a legítima, pode ter essa distribuição. A questão toda no cotejo total do patrimônio, e aí é por isso que é importante a gente fazer um levantamento antes de montar a holding, para saber se não houve nenhum tipo de ilicitude, porque senão lá na frente vai ser questionado. Então para ter essa segurança jurídica, teoricamente, você tem que respeitar a legítima, para não ter nenhum tipo de
de sabores futuros, questionamentos? Eu tenho que fazer, eu não consigo evitar que lá na frente ninguém brigue no judiciário por alguma situação que achou prejudicado. Isso aí não tem hold nenhuma no mundo que vai impedir isso. Para isso, tem que ter um profissional bem qualificado, jurídico e contábil, para que a gente possa alinhar uma estratégia de hoje, esse patrimônio vale 300 milhões, e lá quando ele faleceu vale 350. Será que essa evolução patrimonial causou um prejuízo na legítima? Sim ou não? Para isso, é necessário fazer uma reavaliação. Quando eu tenho um imóvel que vale 2 milhões, 3 milhões, é fácil. Quando eu tenho um cotejo patrimonial de diversas rendas diferentes e patrimônios societários, imobiliários, aí eu tenho que ter uma análise, a gente tem que fazer um valuation ali de tudo realmente para poder fazer esse desenho mais adequado. O grande desenho se eu fizer essa doação, esse planejamento de forma igualitária, o risco está mitigado ali na frente. Se eu fizer em benefício de um ou de outro com um percentual maior, eu tenho que saber o limite desse risco. E aí isso tem que estar bem alinhado mesmo, para que não incorra nenhum tipo de fraude, claramente. Então, na verdade, a hold seria mais utilizado onde não tem conflito, que seria mais para a questão fiscal. Na verdade, não. Na verdade, tem vários pontos para poder tratar sobre isso. Mas quando você já visualiza que tem um conflito, a hold é uma solução importante. Ela é um mecanismo... Mas esse conflito ele não pode prosperar depois, questionando a questão da hold? Vamos imaginar, o conflito hoje, eu já estou visualizando que tem um conflito. Uhum. É bem provável que lá na frente esse conflito, na ausência de quem comanda, ele seja maior, você concorda? Sim. Se eu conseguir reorganizar e diminuir esse conflito em vida, vai ser mais interessante. É essa que é a ideia. A gente vai conseguir em todos os casos? Não. Até o advogado ele foi criado para o conflito, né? Ele foi criado para o embate, para ser um gladiador, não para ser um diplomata. Agora, esse desenho todo, a gente precisa fazer e reconstruir. É aí que entra o trabalho da governança, que não é da noite para o dia, nem o planejamento sucessório. Então, eu não vou resolver esse conflito em um dia, se esse conflito já tem 20 anos. Mas eu vou tentar mitigá-lo com instrumentos que vai tentar amenizar e apaziguar isso, né? O que é mais interessante disso tudo é porque a gente acaba às vezes confundindo, né, uma empresa que tem uma operação, tá, financeira, onde, vamos dizer, os filhos podem ter ali exercendo atividades diferentes, né, e com relação à hold familiar. A hold familiar, na realidade, nada mais é do que ela guarda, ela segura, né, aquele patrimônio que a família constituiu. A empresa, ela está ali para uma atividade lucrativa. A hold está para quê? Para guardar aquele patrimônio. Então, a partir do momento em que ele faz a hold, ele tem que observar realmente todos esses requisitos para que justamente aquele trabalho que ele fez, ele permaneça e não se quebre por uma questão de antecipação de legítima ou alguma coisa nesse sentido. Tanto é que, para ele constituir essa hold, existem pré-requisitos, eu queria até que tu falasse isso daí, Felipe, dos pré-requisitos com relação aos sócios. Eles têm que ter uma averiguação, tem que verificar a documentação, tem que ver se tem processo, tem que ver se tem algum tipo de execução fiscal, se tem algum problema criminal. Quer dizer, isso tudo é importante porque eles vão constituir uma empresa que é para guardar o patrimônio, que não é uma empresa com uma atividade com fins lucrativos, é uma empresa, na realidade, a finalidade da empresa mais é para guardar o patrimônio, né? Isso já ficar totalmente dividido conforme o que diz o Código Civil, né? Mas é lógico, será que essa segurança, né, eu montar essa empresa já colocando cotas para os demais herdeiros, isso daí, como é que eu vou conseguir essa segurança se eu tenho que saber o que é que eu tenho que saber sobre eles, quais são as prerrogativas, o que pode prejudicar essa hold, se caso algum deles tenha algum tipo de problema, não só jurídico como fiscal, enfim. Ótima pergunta e considerações. Como é que eu venho desenvolvendo esse trabalho? Eu vejo que o mercado considera que holding é só montar uma empresa e jogar tudo lá dentro. E aí acontecem os grandes problemas nesse sistema. Então, o objetivo é a gente... Tem até um método que eu falo, que é o método entender para atender. Primeiro eu tenho que entender o cliente, para depois eu atender ele da melhor forma. Então, não adianta eu criar uma empresa, jogar tudo lá dentro e continuar. Para isso, a gente faz um script, um checklist de documentos e informações, que eu vou analisar realmente qual é o regime de bens do casal,
qual é a composição da família, os filhos são menores, são maiores, já são casados, qual o regime desses filhos casados, se tem que formalizar alguma união estável ou não. A gente tem que criar um sistema de planejamento sucessório efetivo e seguro. Para isso eu tenho que analisar também a questão do histórico relacionado a eventuais processos administrativos ou judiciais que possam contaminar essa estrutura. Então eu não posso pegar um cliente que quer blindar o patrimônio, é uma terminologia que o nosso ordenamento jurídico ele não permite essa blindagem, ele permite camadas de proteção patrimonial, fica mais certo falar dessa forma. E essa proteção patrimonial ela vai girar muito em torno de uma estratégia onde eu vou buscar junto a esse cliente a possibilidade de uma análise prévia. Se ele tem um patrimônio de 10 milhões de reais, ele tem dívidas ali com execuções batendo na porta de 30 milhões, claramente essa holding não vai ser uma solução para ele. Mas a gente tem que analisar e saber qual é o potencial dessas execuções ou dessas ações. Quem tem execução em pedido de bloqueio, holding não é a solução. Quem está, de repente, respondendo a algum tipo de processo, numa análise mais profunda, a gente pode até deixar um patrimônio de fora para servir como uma garantia e o restante do patrimônio começar a trabalhar com ele. Mas isso é o que eu falo, o grande segredo está no pré-holding, na etapa inicial. E isso tem que verificar não só o pai, né, o gestor, aquele que construiu aquele patrimônio, os filhos como também, também dos exatamente, filhos também. Filhos, netos que vão participar do negócio. Porque o que acontece? Um dos desenhos muito comuns da holding familiar é a gente integralizar esse patrimônio, doar essas cotas para os filhos, mas com uma trava de reserva de usufruto. Então a gente tem a propriedade plena, é um desenho. Nessa propriedade plena é o que está na declaração de imposto de renda do pai. Sim. Quando ele integraliza e doa para os filhos e estabelece a reserva de usufruto, doação com reserva de usufruto, ele quebra essa propriedade plena e aí os filhos ficam com o que a gente chama de nua propriedade e os pais ficam com o usufruto. Então o usufruto ele permite realmente, ao pé da letra... Mas como é que fica a tributação trazer, dessa doação? A gente já vai chegar nesse ponto aí. Ele permite trazer para esse cliente uma trava de que os filhos não vão vender isso tudo em vida. Então vai ter a trava para... Só vai acontecer a queda do usufruto, por exemplo, quando ele vier a falecer. E aí vai ter a liberdade ali dos filhos de exporem esse patrimônio. Aí, voltando para a questão, como é que fica a questão tributária? Né? O tributo disso desse imposto. Específico, a doação ali... A gente vai entrar num ponto importante, que é o ITCMD. O ITCMD é o Imposto de Transmissão, Causa, Morte e Doação de competência do Estado. Então, tem uma resolução de 92, a resolução que é de competência do Senado, que estabelece um limite máximo de até 8% para os estados tributarem esse imposto. Então, o estado do Pará, por exemplo, ele chega em até 4% na doação e até 6% no inventário. Mas a maioria dos estados já chegaram em até 8%. Sim. Goiás, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, muitos estados já chegaram nesse patamar de até 8%. E o estado, por exemplo, do Amazonas tem 2%. Lá a gente considera até como um domicílio fiscal vantajoso, porque lá tem a possibilidade de você fazer um planejamento com uma alíquota menor. Mas o grande segredo desse trabalho está muito na base de cálculo. Porque apesar da alíquota ter essa variação, a base de cálculo é a reavaliação desse patrimônio. Pegar um cliente, por exemplo, do agronegócio, estado de Goiás, que tem um patrimônio declarado no imposto de renda dele de 40 milhões. Ou seja, vários imóveis urbanos e rurais de 40 milhões. Tem em 4 estados diferentes. Mas o valor de mercado desse patrimônio é quase 600 milhões de reais. Se for um inventário, 8% só de imposto do ITCMD já vai chegar num valor aí milionário de quase, a gente está falando de quase 50 milhões. Só para pagar esse inventário. E a família dificilmente vai ter essa liquidez. E é só o imposto. Só o imposto. Tem honorários advocatícios de 5% a 10%, sim, tem despesas judiciais, tem todo o custo. Em média de 15% a 20%, dependendo da situação, sim, se for extrajudicial ou não. Então a gente tem um custo gigantesco. Quando eu trago isso para doação pela holding, vai ter que recolher imposto? Tem, claro. Sim. Só que eu tendo a trazer uma base de cálculo menor, e aí é uma estratégia que a gente vem desenvolvendo. Por exemplo, aqui no estado do Pará a gente consegue fazer isso, trazer uma base de cálculo mais para o valor histórico, que é o valor de compra, o valor que está na declaração de imposto de renda. Aí que está uma das vantagens do benefício tributário desse desenho. No final, em vez isso é muito interessante, essa questão também que tu falaste do domicílio fiscal, né?
Porque assim, quando a gente está tratando de bens imóveis, o domicílio fiscal dos bens imóveis é o quê? É o local onde o imóvel Exatamente. está. Ele está vinculado ali à cidade, ao município. O Paulo tem, por exemplo, propriedades em Belém, Ananindeua, Tarará, Salinas, e aí quando ele vai fazer o inventário, ele tem que fazer o inventário onde? No estado do Pará. Né? A Cefa, e vai ter que estar atrelado aqui à lei estadual, para poder estar recolhendo todos esses impostos devidos daquele inventário. Quando a gente fala em domicílio, quando a gente integraliza esses bens dentro da sociedade, né, aquilo não vira mais propriedades imobiliárias e passam a ser bens móveis, né? Que são cotas. Exatamente. E a gente tem essa mobilidade de trazer para outro estado e fazer isso através de um outro domicílio fiscal. E eu te pergunto, Felipe, nesse caso é mais interessante eleger esse domicílio para depois fazer essa doação? Ou é interessante faz a doação tudo dentro do estado e depois, enfim, verifica? Ótima pergunta. Isso daí é uma estratégia que a gente tem que desenvolver. Se eu vou criar uma empresa já no domicílio fiscal, ou se eu vou criar uma empresa no meu estado, onde eu moro, onde tem minha residência, e integralizo essas cotas dessa empresa, numa segunda, no caso, nesse domicílio fiscal. Então, eu vou criar, por exemplo, no Amazonas, que é 2%, e crio lá já a empresa, integralizo o patrimônio lá nela. Ou eu crio, por exemplo, em Minas Gerais, onde o cliente mora, e no momento que eu for fazer a doação dessas cotas, sabendo que em Minas Gerais é 5% e vai reavaliar essas cotas para o valor de mercado, e eu quero fugir dessa reavaliação, eu vou integralizar essas cotas num domicílio fiscal, por exemplo, no Amazonas, criando essa segunda empresa, onde essa segunda vai doar as cotas. Para isso, tem um passo a passo. Uma contabilidade local, em muitos municípios aí a gente não está conseguindo deixar uma empresa parada, sem movimentação, então é necessário ter uma movimentação financeira ali. Por isso que eu trabalho bastante com agronegócio e a gente já cria uma agropecuária. A gente já cria uma empresa que vai ter um pouquinho de tributação e de uma realidade daquele produtor. Eu já crio os QNAEs, a Classificação Nacional da Atividade Econômica, vinculada à atividade daquele produtor. Cultivo de soja, milho, trigo, a pecuária de corte. Eu vou jogar ali. Essa empresa vai fazer, muitas das vezes, o trabalho, se for interessante, naquele estado de holding familiar, mas o objetivo é eu não ter uma empresa 100% parada. Ela pode se tornar inativa e pode ter alguns problemas que a gente já está vendo em algumas prefeituras aí. E aí tu falaste sobre essa questão de tu constituir uma holding, constituir depois uma outra empresa. Isso. E aí, no caso, então, às vezes as pessoas acham, vou constituir a holding, é só ali tudo que eu vou fazer, tanto atividade, se eu tiver qualquer tipo de atividade financeira, empresarial, eu vou colocar dentro dessa mesma empresa. E aí mistura tudo, e aí é isso que eu também ia te perguntar. Qual é o interessante desse desenho quando tu analisa um caso de um cliente e tu saber que, na realidade, tu não tem que montar só uma empresa? Ótimo. Vamos pegar, perfeito, Max. Pegar o exemplo que a gente estava falando ainda há pouco. Se eu vou analisar a documentação do cliente, vejo que ele tem participações societárias e ele tem bens imóveis urbanos, rurais, semoventes, eu tenho que fazer uma análise que a gente chama de segregação de riscos. Eu vou segregar o risco. Não adianta eu ter um cliente que tem uma frota ali de caminhões que faz uma logística e botar esses caminhões junto com imóveis. Eu vou estar, de repente, assumindo um risco em um acidente e contaminar todo o patrimônio imobiliário que, em regra, não deveria estar junto ali com aqueles caminhões, por exemplo. Então, é um exemplo clássico. Sim. Onde a gente tem que segregar. Então, se eu quero realmente passar todo esse patrimônio para as pessoas jurídicas, eu crio empresas separadas. Uma empresa para logística, uma empresa para os imóveis urbanos, uma para os imóveis rurais. E aí eu vou criando mecanismos onde lá na frente eu posso integralizar numa empresa guarda-chuva, numa empresa mãe, uma holding mãe, essas cotas dessas empresas para fazer o planejamento sucessório, se eu quiser, nessa empresa lá acima. Na frente. Então, lógico, isso daí não é aplicável para todos os clientes. Não é só porque eu tenho um imóvel urbano e 10 fazendas que eu vou criar uma empresa só para imóvel urbano, eu posso incluir ela ali, mas vai depender muito da atividade. Quem normalmente tem muitos imóveis urbanos, eles estão destinados muitas das vezes à locação. Então tem uma atividade imobiliária. E aí, de repente, já faz sentido criar uma holding no formato de imobiliária para ter uma arrecadação melhor. Hoje, a tributação na pessoa física, dependendo da quantidade ali de receita, ela supera tranquilamente os R$5.000, o limite aí para chegar em 27,5% de tributação. Então eu tenho ali a possibilidade de jogar isso para uma empresa
uma holding imobiliária e ter um formato tributário de lucro presumido, onde eu vou ter ali uma tributação de 11% a 14%, e aí eu vou ter uma economia de pelo menos 50% do que eu tenho hoje na pessoa física. Então, lógico que isso a gente vai ter que analisar com calma, mas é para ver a possibilidade de eu fazer o que a gente chama de transmutação da relação jurídica. Eu vou mudar a relação jurídica da pessoa física para uma pessoa jurídica, que no caso é uma sociedade, e essa pessoa jurídica vai ter regras que a gente, analisando previamente, pode ser que faça sentido ter essa tributação através dela. Então é importante a gente fazer essa análise de segregar esses riscos, para que eu não contamine riscos que eu estava querendo evitar já na pessoa física. Não adianta agora colocar tudo dentro de um mesmo pacote, né? E outra coisa, sabe uma coisa que eu estava falando sobre essa questão da holding rural? É engraçado, a holding rural, né, a gente acaba fazendo uma sociedade dentro daquela atividade rural que a pessoa tem dentro do patrimônio dela, mas muitas vezes o imposto que se paga como pessoa física é mais vantajoso do que como pessoa jurídica dentro do agronegócio, né? E aí eu queria que tu pudesse explicar para a gente como é que tu consegue conciliar essas duas situações para que, na realidade, essa holding rural ela não prejudique aquele benefício que a pessoa tem lá com pessoa física, né? Mas excelente. Vou entrar aí daqui a pouco nesse ponto aí. Essa questão da holding familiar rural, no caso tem algumas diferenças, né? Porque muitas vezes tem alguns benefícios que o governo cede, né? Questão tributária. Para a pessoa física. Tu acha que é mais viável ou não? Exatamente. Esse é um dos pontos até de objeções aí de muitos produtores rurais, né? Falar, não, eu sempre fui acostumado a tributar na pessoa física, nunca tive uma empresa, para que agora eu vou ter que fazer esse sistema, né? Então, volta aquela ideia de que não é para todo mundo e volto para aquela ideia de que para médios e grandes produtores rurais já é meio que obrigatório. Diante da grandiosidade do patrimônio, o boom imobiliário rural, ele segue uma linha totalmente diferente do urbano. Então, se eu tenho um patrimônio que eu comprei na década de 90 ou no início dos anos 2000 em uma cidade, esse patrimônio que eu comprei por 500 mil, ele não vai valer 100 milhões. É quase impossível. Agora, é muito comum, muito recorrente no meio rural. Só que o produtor rural, ele não tem essa visão de que lá na frente o inventário vai acabar pegando uma boa parte desse patrimônio e que os filhos não têm essa liquidez. E que se ele pretende continuar esse trabalho com os filhos, a reflexão agora é buscar uma tributação menor para que lá na frente não chegue essa conta para os filhos que não vão ter esse dinheiro para comprar ali, né? E aí chega um ponto importante que vocês falaram, a prerrogativa do produtor rural. O sistema todo nacional, aqui no caso do Brasil, ele foi criado para o produtor rural pessoa física. Então esse produtor rural pessoa física, ele tem ali uma série de vantagens ou benefícios porque ele tem uma empresa a céu aberto. Sim. E se ele tem essa empresa a céu aberto, ele está correndo riscos climáticos, pandemia, guerra, tudo impacta no Brasil. O Brasil hoje alimenta mais de 1 bilhão de pessoas no mundo. Então esse impacto, ele traz diretamente a continuidade. A gente já está vendo que é necessário haver essa continuidade do agronegócio. Mas eu sei que ele foi construído e constituído por uma pessoa física, onde ele tem uma tributação mais interessante. Como é que funciona essa tributação na pessoa física do produtor rural? Ele tem a prerrogativa de esperar o ano todo acontecer, e aí ele opta pelo lucro real ou presumido na pessoa física. Lucro real é o regime de caixa, é o regime que ele faz de apuração. Ele vai pegar, em 2022, eu tive ali 3 milhões de receita. Faturamento de receita de vendas de produtos agrícolas, por exemplo. E ele teve ali 3 milhões de despesa. E quando ele vai fazer 3 milhões menos 3 milhões, ele tem ali a incidência do imposto, que vai até 27,5%, sobre zero, e não recolhe nada. Esse é o sonho do produtor rural e muitos trabalham nessa forma, buscando incessantemente despesas da atividade para fazer essa compensação. Quando ele já tem alguma despesa, ele já opta para a possibilidade de um lucro presumido, que aí já é 5,5% de toda a receita dele. E aí é uma análise. Em regra, a tributação na pessoa física do produtor rural ela é muito mais vantajosa. E aí o que vai acontecer? Eu vou tirar a fazenda dele, botar dentro da empresa, mas eu vou atrelar a essa pessoa física um contrato de arrendamento rural ou de comodato para que ele continue tributando a pessoa física. A pessoa jurídica não vai trazer essa tributação para ela se não for o desejo dele. A questão tributária rural,
Eu acredito que tem uma peculiaridade muito grande, porque depende de produto que você produz. Às vezes você produz produtos que incluem-se na cesta básica, normalmente ele é isento de imposto, entendeu? Então, ou seja, vai depender muito com o que você trabalha, com o que você produz, o que você coloca como KNAI ali para definir que você vai ser tributado. E tu sabe, Paulo, que por exemplo, é isso que eu achei assim, mais interessante. Porque, eu vejo o rural mais interessante. Muito mais complexo. Ele é bem mais complexo e ele traz uma vantagem patrimonial maior, e aí você tem que ajustar com a realidade do produtor. E aí são ajustes de contratos e tudo mais. E é isso são fáceis ajustes. Então, é isso que eu acho interessante, porque assim, o Felipe, por exemplo, ele faz uma road familiar urbana tranquilamente, porque ele trabalha hoje em dia, eu acho que 90% da atividade dele é rural. Então ele acaba fazendo um trabalho especificamente com vários produtores, né, de várias atividades rurais, onde ele tem especificidades em cada atividade dessa e tem que conhecer cada uma delas e onde ele vai tirar vantagem para poder fazer a estratégia. Então, quer dizer, é muito complexo. Hoje em dia, acho que agora o Felipe esteve num congresso, né, Felipe, em São Paulo, na OAB de São Paulo, que eu acho que foi o único de road rural que estava lá, entendeu, fazendo a apresentação dele. Né? Eu acho que ele teve também um outro congresso Goiânia, que ele foi... Que foi a mesma coisa. Que foi a mesma coisa. Um único, entendeu? O único advogado que faz road rural, entendeu? Então, assim, e no Brasil todo ele vem levantando essa bandeira, porque realmente, hoje para te ter um advogado que possa fazer, né, um trabalho desse, com uma especificidade dessa, não é tão simples, tanto que a maioria só faz road familiar. Né? E quando faz, porque muitas vezes as pessoas vendem a road, né, e não sabem nem o que estão fazendo. Né? Quais são os mecanismos de proteção, quais são as cláusulas que podem haver ali que possam estar protegendo não só o cliente dele, mas também os filhos. Né? Quando o filho morre, será que ele vai querer que aquela cota vá para a nora, para ficar lá, enfim, fazer o inventário? Entra em comunicabilidade ou não? Né? Entra em comunicabilidade ou não? Pode reverter isso daí? Quer dizer, quem faz a regra do jogo, é isso que é o mais interessante do formato desse desenho, desse trabalho, é que ele sai da sucessão, ele sai do direito civil e entra no direito empresarial, no direito societário. E aí quem faz a regra do jogo é ele. Inclusive com o termo de acordo de cotista, né? Entendeu? Exatamente. Então, é isso que é o mais interessante. Quem faz o jogo é ele. Por exemplo, muitas vezes o empresário ele continua com 30%, vamos dizer, das cotas. E ele pode condicionar, olha, isso aqui eu posso, desde que esteja dentro da legítima, olha, 10% ou 15% da minha parte pode ir para quem tiver um doutorado de tal curso. Ele pode condicionar. Ele faz a regra do jogo. Não é mais o direito civil não vai mais entrar aqui no jogo, quem vai fazer é ele. Além de ter todas essas prerrogativas de fazer todas as regras, né, que ele quer para dentro daquela sociedade, ele tem a vantagem tributária absurda dentro disso. Tanto que eu até ia perguntar para o Felipe, tu tem noção hoje, por exemplo, independentemente do valor que a pessoa tem ali, que esteja fazendo a hold, do patrimônio que ela tem para fazer aquela hold, a diferença entre o que ela vai pagar se ela for fazer o inventário, do que ela vai pagar ela tendo constituído a hold, isso com os custos da constituição dessa empresa? Ótimo. Até porque essa pergunta é muito boa. Porque tem que ter benefício, né? Para eu poder, se for a mesma coisa que eu vou gastar no inventário, é melhor deixar para o inventário, né? Aí tem 2 pontos importantes nessa minha fala. Um ponto importante a tendência é de aumentar esse TCMD. Essa é uma força muito grande e uma política muito grande da atual gestão nacional e federal. Então, o caminho é esse. Não é à toa que a reforma tributária está trazendo essa possibilidade de uma progressividade dessa alíquota, que vai fazer com que todo mundo reavalie obrigatoriamente os estados a chegarem até 8%, já que eu vou colocar a progressividade, botar uma escalabilidade aí de patrimônio, eu aproveito e chego até logo 8% de repente. Depois o Senado pode ser provocado, a resolução de competência dele, de reavaliar e
projetos de leis bem avançados de chegar numa alíquota de 16% até 20%. Isso é uma realidade. Vai acontecer esse mês? Não, vai acontecer nos próximos anos. Há uma tendência para que isso aconteça. Então, pensar em planejamento sucessório agora se tornou mais forte, mais urgente ainda, por conta de ter uma segurança jurídica no meio de algumas inseguranças que a gente vê. Nesse desenho, aí é importante a gente trazer essa reflexão custo e o comparativo. Em regra, a gente consegue um benefício de 75% a 80%. Essa é a média. Já conseguiu de 90%? Já. Mas em regra é de 75% a 80%, ou seja, é um valor significativo. Se o cliente vai gastar ali 1 milhão, provavelmente, os filhos dele para pagar lá no inventário, é provável que a família, hoje, dentro desse desenvolvimento do sistema da Hold, 200 a 250 mil, todo esse cotejo aí de investimentos. Então, isso pode ser parcelado, isso pode ser programado, o planejamento sucessório pode ser feito ao longo de algum tempo. Então, mas a ideia é mais ou menos essa. A gente tem aí dentro desse custo honorários advocatícios, uma contabilidade, a criação da empresa, e aí tem o recolhimento do imposto, e a gente tem que ver ali que integralizo, crio a empresa, vejo a questão do ITBI, passo para o registro de imóveis, tem uma série de detalhes nesse passo a passo completo. Mas a ideia é a gente consegue ter um benefício significativo dependendo da região e da estratégia que a gente for adotar dentro desse sistema da Hold, né? Perfeito. Outra coisa que eu vou te perguntar, com relação a esse trabalho, é um trabalho que demora quanto tempo para ser feito? Ótimo. Em média, a gente, nesse passo a passo, a gente não depende do judiciário, mas a gente depende de órgãos administrativos. Então tem que passar pela junta comercial, a prefeitura, para requerer a imunidade do ITBI ou pagar o ITBI, cartório de registro de imóveis, depois recolher esse imposto de TCMD, fazer o sistema todo de acordo de sócios, como o Daniel colocou, um protocolo familiar, vai depender ali. Então a gente coloca isso como média de 6 a 8 meses a conclusão desse trabalho. Alguns podem ser um pouco antes, é só um imóvel e a gente acelerou essa etapa. Outros podem demorar mais, um ano e pouco, dependendo da forma até. Tem imóveis rurais, por exemplo, que precisa de uma regularização para integralizar na Hold. Então ficou pendente da gente fazer alguma alteração contratual no futuro. Mas 6 a 8 meses é um tempo bem razoável para conclusão. A localização da empresa da Hold familiar tem que ser no interior ou pode ser na capital? O endereço ali da empresa pode ser em qualquer lugar. Não tem problema nenhum. Só atividade que NAI ali que tem que vinculado. Aí eu vou ter que agrícola. Vinculado, se for uma hold rural, eu gosto de trabalhar esse sistema de vincular uma atividade rural, sabe? Mas coloca os KNAI direcionados àquela atividade. Aí eu tenho a fazenda lá, eu vinculo aquela atividade àquela fazenda local e boto até o endereço da fazenda no contrato social para mostrar que é uma agropecuária, porque eu tenho uma fazenda e já desenvolvo essa atividade na pessoa física há muito tempo. Então tem um contrato. É um contrato que é um dos grandes segredos desse trabalho, é o contrato de parceria agrícola. Essa parceria agrícola permite, de acordo com o Estatuto da Terra, que eu tenha o parceiro outorgante, o dono do imóvel, no caso agora a holding, que é dono da fazenda, fazer esse contrato com o parceiro outorgado, que é a pessoa física do produtor rural ali. Então, e essa empresa, ela tributa 5%, 10% dentro dela, e os outros 90%, 95% na pessoa física. Ou seja, eu não causo o impacto de tirar todos os benefícios da pessoa física de uma vez. Eu tenho ali, inclusive, estudos para poder tributar isso e não ter esse impacto e os benefícios da pessoa física continuam existindo. Então, é claramente importante observar... Pode até colocar um comodato também. Pode. Aí o comodato a gente não tem nenhuma tributação, inclusive, esse comodato rural. A questão toda nesse desenho, eu trago a possibilidade... eu quero ter uma tributação um pouquinho na empresa, porque ela vai ajudar até, de repente, eu distribuir os lucros para os sócios sem a tributação da pessoa física. Então só vai tributar pela empresa. Hoje a gente tem essa vantagem, não sei até quando vai durar, mas a gente tem a vantagem de distribuição de lucros sem tributação. Então isso ajuda até essa tributação que vai para dentro, essa receita que vai para dentro da empresa, essa distribuição de lucros. Os dividendos. E aí isso pode ajudar até a compra de um novo imóvel lá na frente, sim, ou até a empresa fazer um caixa para que lá na frente seja utilizado em algum pagamento do ITR, a contabilidade, justificar ela ter uma conta ali e uma movimentação, né? E aí eu te pergunto, por exemplo, aí tu começa a ter, vamos dizer, a galgar aí valores, né, para dentro dessa holding, por exemplo, rural, até o ponto de tu comprar um outro imóvel. Esses valores,
que estão ali, né, como ganho, como lucro, né, eles vão ser tributáveis, né? E aí no momento que tu compra outro imóvel, tu compras esse imóvel e tu vai colocar tu vai também inserir esse imóvel dentro da holding. São duas perguntas na realidade. Quando tu vai inserir, tu vai fazer o quê? Tu vai aumentar o capital social para poder inserir esse imóvel? E outra questão, constitucionalmente, quando eu tiro um bem que é pessoa física para a pessoa jurídica, sendo da própria pessoa que está ali, que é o próprio dono, né, o dono da pessoa jurídica, na realidade ele tem uma isenção de TBI, só que agora tem um conflito por causa de um julgamento. Queria até que tu falasse também um pouco dessa questão. Por exemplo, tem locais que estão cobrando ITBI, né, dessa mudança de pessoa física para pessoa jurídica do mesmo dono daquele imóvel, né? E aí como é que hoje como é que tu trabalha hoje com isso, com relação a esse imposto e também com relação a essa integralização desse novo imóvel? Ótimo, eu vou precisar de uns 30 minutinhos aqui. Mas vamos lá. A primeira pergunta com relação a essa compra, quando eu vou distribuir ter essa receita aí na empresa, ela vai para um setor ali contábil que não aumenta o capital social, a não ser que eu transforme aquele dinheiro em algum patrimônio e eu coloque esse patrimônio para que ele aumente esse capital social. Sim. Então eu posso aumentar o capital social dizendo que o dinheiro da empresa foi para a compra de um imóvel e eu reajustei ali o capital, ou não, eu posso não mexer no capital social e deixar esse imóvel lá dentro, só que ele vai fazer parte ali não do patrimônio líquido, ele vai ter que fazer uma avaliação daquele patrimônio todo. Então quando eu for de repente lá na frente vender essa empresa ou fazer uma reavaliação, vai ter o valor do capital social, mas vai ter o valor ali do balanço patrimonial contábil. E o balanço patrimonial contábil ele vai além do capital social, ele vai em outras áreas ali da contabilidade para saber se tem imóveis que não compõem o capital social, se tem dinheiro, se tem dívidas. Então essa recomposição. Com relação ao ITBI, aí é um ponto bem polêmico, né? A gente está vivendo um momento que a gente tem a imunidade constitucional, artigo 156 da Constituição Federal concede essa imunidade na integralização de um bem imóvel da pessoa física para a jurídica, a gente chama de realização de capital. Então, sem dúvida nenhuma, a gente tem essa vantagem de integralizar e eu passo pelo ITBI, a prefeitura me dá ali a imunidade ao apresentar um requerimento. E depois eu passo para o registro de imóveis, pago ali o registro, a averbação daquele imóvel. Em regra, isso vinha acontecendo até o tema 796 do STF, que é o que você colocou aí, que é um tema que seria necessário um podcast só para ele. Mas em regra, hoje, como é que está funcionando? A gente tem quase 6 mil municípios aí no Brasil. Sim. E cada um interpretando de uma forma diferente. Alguns concedem a imunidade, outros com base numa interpretação incorreta do tema 796, acabam gerando ali uma diferença nessa integralização. Então eu vou te dar a imunidade do teu imóvel sobre 1 milhão, mas a prefeitura está avaliando ele por 2 agora. Então você vai ter que pagar, eu vou ter que pagar essa diferença. Exatamente. Qual é a vantagem e a desvantagem? Se eu tiver uma holding imobiliária, eu já tenho que pagar esse TBI, porque a própria Constituição com o Código Tributário Nacional e o Código Tributário do município, eles vinculam ali que eu tenho que demonstrar que eu não tenho uma atividade preponderante nos próximos 3 anos, se eu constituir a empresa, pelo menos agora recentemente, que não é decorrente de uma receita imobiliária. Então, se eu não tiver uma receita imobiliária, eu vou conceder essa imunidade definitiva. Agora, se eu tiver essa receita imobiliária, ou seja, mais de 50% da empresa for decorrente de uma atividade imobiliária, aí vai ser cobrado esse TBI. Então, eu tenho que analisar se a criação da empresa vai ser com fins imobiliários ou não. Se for com fins imobiliários, é melhor pagar o ITBI e já continuar nesse trabalho, porque lá na frente eu corro esse risco. E aí eu te pergunto, já que tu vai pagar o ITBI em cima de 2 milhões, na hora que tu vai integralizar, tu integraliza por um que está lá na imposto de renda ou pelos 2 que está ali? Ótima pergunta. O que acontece? Se eu vejo que a prefeitura está cobrando por 2 e eu integralizo por 2, eu já não pago o ITBI, porque a prefeitura está vendo que eu estou integralizando com um valor maior. Só que ali eu pego a Receita Federal, porque a Receita Federal me deu a imunidade no ganho de capital de 1 milhão. Então, quando eu criei uma empresa de 1 milhão, eu já me livrei da Receita. Quando eu crio por 2 milhões para combater o município, aí o município, normalmente o ITBI é 2 ou 3%, e a Receita Federal é de 15% a 22,5%.
Então, nesse caso, seria 15% para recolher para a Receita Federal e eu ia ganhar 2% no município. Então, eu tenho que pesar a estratégia em cada um desses desenhos. E lá na frente, eu ainda tenho o ITCMD. Sim. E se eu tenho uma base de cálculo de 1, eu joguei para 2, ele já vai ser um valor maior. Cima. Então, às vezes, a gente pensa assim, eu quero lutar contra o ITBI a qualquer custo. Mas, às vezes, é melhor pagar ele. Exatamente. E se você achou injusto até esse pagamento, a gente entra... Tem um formato de um mandado de segurança, que o mandado de segurança não está tendo tanto êxito no Brasil. 93% dos casos não estão tendo esse êxito, porque o judiciário tem entendido que não é, muitas das vezes, direito líquido e certo. Então eles acabam falando, não, segue ali a linha do STF. A gente está tendo mais êxito a partir do momento que eu crio ali, como se fosse uma ação declaratória. Eu deposito em juízo e falo, juiz, está aqui depositado. Aqui os 50 mil, 200 mil do ITBI. Mas eu quero que fique depositado aqui e você suspenda a cobrança do município e eu posso ir no cartório registrar. A questão toda agora a gente faz o distinguish, e aí nesse distinguish você vai distinguir realmente, literalmente, o que está ali no tema 796 do meu pedido. Porque o tema 796 trata de reserva de capital. Então a ideia inicial é integralizar um imóvel por 1 milhão. Eu tenho um imóvel de 1 milhão, eu integralizo, ao invés de criar uma empresa de 1 milhão de cotas de R$1, eu crio uma empresa de 100 mil cotas de R$1. E 900 mil ficam em reserva de capital. Para justamente dar uma camuflada, esse tema chegou até o STF, que interpretou nesse sentido. Inclusive, um dos relatores, que é o ministro Alexandre de Moraes, no seu voto, ele colocou ali que a interpretação não deveria ser feita como no julgado. Que, em regra, existe uma imunidade incondicionada no tema, na integralização. Então, em regra, até para o próprio ministro, a interpretação dele é de que o município tinha que me dar de forma incondicionada. Inclusive, independentemente de eu ter atividade de locação ou não. Sim. Só que isso foi voto vencido ali, dentro do contexto, e não foi analisado essa questão, foi analisado reserva de capital. E a reserva de capital foi interpretada pelos municípios, a chamada... agora o município pode tributar sobre a diferença do ITBI. E eles estão interpretando dessa forma. E o que é diferente, né? E a maioria não vai acionar o judiciário para combater isso. A maioria vai acabar pagando. E aí é uma receita aí para o município. Já que tu falaste de reserva de capital, explica direitinho a questão de tu ter a questão da hold e dos bens que estão ali integrados dela e a reserva de capital. Eu tenho 3 modalidades ali para criar a hold. Então, vou pegar esse de 1 milhão, que aí fica mais claro para o pessoal entender. Sim, mas eu tenho um patrimônio de R$1 milhão, eu vou integralizar na holding. Quando eu integralizo ele por 1 milhão de cotas de R$1, a própria Receita Federal, a legislação do imposto de renda da pessoa jurídica e da pessoa física, ela trata que essa integralização abre 2 possibilidades. Se eu integralizar por 1 milhão, valor histórico, não tem ganho de capital. Então a Receita Federal não pode cobrar nada. Se eu integralizo acima desse valor, um valor de mercado ou acima desse 1 milhão, gera para a Receita Federal a tributação ali, o fato gerador de cobrar a diferença de 1 milhão para o que for maior. Então, se eu integralizei por 2, a tabela é de 15% a 22,5%, eu tenho ali 15% nesse caso de imposto, 150 mil nesse 1 milhão a mais, por exemplo, para recolher para a Receita. Então, em regra, a gente integraliza pelo valor histórico, o valor de compra, o valor contábil. Acontece que tem gente que integraliza isso por um valor abaixo, que é a reserva de capital. Então é uma estratégia contábil, onde ao invés de eu integralizar por 1 milhão ou por 2 milhões nesses exemplos, eu integralizo por 10 mil, por 50 mil, por 100 mil. Então o capital social aparece isso, a empresa é constituída nisso, só que há uma reserva de capital, uma conta contábil ali diferente, que vai ser a conta da reserva. E essa conta, ela de uma certa forma tenta camuflar o que é o capital social. Parece que eu estou integralizando um imóvel de 100 mil, mas na verdade é um imóvel de 1 milhão, o valor histórico, que na verdade esse valor é 2 milhões de mercado. Sim. Isso corre o risco lá na frente de uma reavaliação, de uma problemática grande. Então, e é esse tema que gerou até no STF a interpretação de que sobre essa reserva de capital, essa diferença do que foi constituído até o valor histórico, que tem a incidência do ITBI. Sim. Mas foi interpretado como se fosse o valor histórico para o valor de mercado. Que não é isso. Que não é isso, claramente não é isso. É a capital de reserva. Exatamente, é a reserva de capital que gera isso. E aí, e outra coisa que eu vou te perguntar, o que é interessante hoje, por exemplo, para que é interessante ter a reserva de capital? Colocar, vamos dizer, eu quero integralizar, que eu tenho 5 imóveis e eu vou integralizar como capital social 4, mais 1 eu vou colocar como
como reserva de capital. O que é interessante para mim fazer esse formato? Na verdade, esse formato ele se torna mais interessante a partir do momento que eu faço essa mudança total para uma empresa. Então, eu migro para uma empresa e lá na empresa, nos próximos imóveis, eu posso colocar ele como reserva ali. Porque a grande diferença é que, como nessa integralização eu estou saindo da pessoa física para a jurídica, eu tenho o risco de reavaliação. Entendeu? Entendi. Eu só vou fugir desse risco se eu crio... Se colocar tudo, eu posso até jogar a reserva de capital, mas eu tenho que criar uma SA, lucro real. A lei da SA traz essa possibilidade. E aí é uma onerosidade maior para manter e criar e construir essa empresa, que muitas das vezes não se justifica. Então, para esse sistema funcionar sem uma reavaliação, aí eu tenho a SA, lucro real, para trazer essa possibilidade. E aí eu tenho outros custos ali, tem que ter uma contabilidade mais alinhada, que muitas das vezes não compensa, porque eu estou tratando de um imóvel de R$1 milhão, de R$2 milhões. A não ser que seja uma estrutura gigantesca, onde eu tenho uma governança familiar muito grande, onde eu tenho filhos, netos participando do negócio, e eu quero trabalhar o lucro real de uma SA, porque ela já justifica. Tem uma agropecuária muito grande, e eu tenho uma agroindústria, eu tenho posto de combustível para fornecer diesel ali para os tratores, para o maquinário, para a frota ali do produtor rural, e essa cadeia criada de sociedade faz sentido. Senão, não faz sentido. Então, eu tenho que ver, inclusive, se faz sentido eu criar uma hold para o cliente. Talvez a solução para ele seja uma doação via escritura pública. Talvez para ele seja um testamento, porque ele está querendo só que mantenha ali uma proteção mínima diante de beneficiar ali o irmão dele, que não faz parte da legítima, mas é o braço direito dele, e eu vou deixar 20% da minha parte disponível para ele, e o testamento para mim está interessante. Sim. E eu tenho um dinheiro ali que vai vir através de um seguro de vida ou uma previdência que vai ajudar a pagar, vai cobrir esse custo. Então, lógico, hoje a gente está falando nesse trabalho por conta de uma progressividade aí no avanço da reforma tributária e para uma alteração futura dessa alíquota. O Brasil hoje é um dos países que menos tributa o ITCMD no mundo. Então, porque o Brasil foi criado num sistema tributário de consumo e depois renda e, por fim, patrimônio. E o mundo foi feito de forma inversa. Então, eu tenho ali nos Estados Unidos podendo chegar em até 40%, por exemplo, esse imposto que é no máximo 8%, que aqui no Pará, na doação, é no máximo 4%. Sim. Então, a gente tem aí diversos outros países, Japão, França, Reino Unido, podendo chegar em até 60%. Então, já é comum ter um planejamento através de alguma empresa lá, trust, offshore ou algum mecanismo societário deles. E que aqui ainda não tem isso, ou pelo menos não tinha um olhar mais direcionado. Que hoje as pessoas estão vendo de uma forma diferente, exatamente, né? E buscando, né, informação. Buscando exatamente essa linha, porque sem dúvida nenhuma vai ser uma fatia muito grande ali do mercado. Exatamente. Com certeza. Agora, Felipe, eu queria te fazer uma pergunta em relação à longevidade da holding. Tá? Digamos que eu sou um produtor rural, falou que já havia mais de 20 anos a possibilidade de criação de holding, né? E há 20 anos atrás, um advogado foi lá no interior comigo, me informou sobre a holding, constituiu a holding, prestou o serviço dele e voltou para a capital. Né? E hoje, 20 anos depois, minha holding já está com capital integralizado, eu tenho meus filhos que já estão tomando conta do negócio, a sucessão começou a acontecer de fato. Como é que eu posso agora verificar se essa minha holding, que já existe há muito tempo, se ela está regular, se eu preciso fazer alguma alteração, se eu preciso fazer algum termo de acordo de cotistas, alterar esse termo se é que ele já existe? Existe essa previsibilidade hoje na tua atuação? Maravilha, esse ponto é muito importante, porque, como eu falei no começo do pré-holding, existe o pós-holding. Então, Felipe é vendedor de holding. A ideia não é essa. Durante e depois. Tanto que a holding é uma das modalidades de um planejamento sucessório, né? E eu deixei claro que não é para todo mundo. E a gente faz uma análise. Essa análise normalmente é um estudo de viabilidade, que é o pré-holding. Depois que eu constituo essa holding, é obrigatório eu ter esse pós. Sim. É obrigatório ter essa auditoria de revisão, e esse trabalho eu venho fazendo aí com a equipe, que é justamente essa questão de, quando eu constituir uma empresa, a visão é essa: eu construir uma holding hoje para uma situação, dependendo de alguma fatalidade, alguma urgência, se a pessoa já está com uma idade muito avançada e doente, provavelmente em um ano, de repente, ela não vai estar mais aqui. Então a gente cria para um sistema que vai acontecer daqui a pouco. Mas a reflexão que veio, principalmente pós-pandemia, é de quem está com 45, 50 anos querendo fazer a sua holding. Ficou isso muito latente agora. E ele provavelmente vai ter uma expectativa de vida de mais 20, 30 anos.
Então a holding é constituída agora para uma situação que pode acontecer daqui a 30 anos. E se acontecer de lá na frente, daqui a 30 anos, eu for analisar essa holding, provavelmente ela não vai estar nada igual ao que ele tinha interesse. Então aí tem a função de consultoria e revisão constante desse sistema. Até porque as leis vão mudando. E vai nascendo outros filhos, eu tenho que fazer uma recomposição. Sim. E vai morrendo gente, às vezes, que não é o patriarca e a matriarca, os pais. E aí os filhos vão casando e eu criei um sistema diferente. Então, todo o planejamento sucessório, inclusive testamento, ele tem que precisa ser reavaliado sempre. todo ano. Uma das estratégias é, depois de declarar o imposto de renda, a gente senta com o cliente e fala, vamos revisar? Vamos revisar. Por quê? Porque ele adquiriu outro patrimônio na pessoa física, às vezes a gente tem que integralizar de novo, às vezes a gente tem que fazer uma nova estratégia. Então, esse pós-holding, que é o trabalho que a gente desenvolve, que é a auditoria em holding, é justamente para revisar essas holdings que não foram minhas, porque as que são minhas, o trabalho a gente continua e coloca no contrato essa revisão. Mas 99% do mercado entrega um sistema pronto e vai embora. E esse sistema não está regulamentado ali, nem para o cliente, nem para o contador dele, a funcionalidade dessa estratégia. E é necessário ter um acompanhamento constante para revisar acordo de sócios, revisar o contrato social, fazer uma nova alteração, revisar as questões da família também. Então, eu não posso engessar nem bloquear ali uma ideia do cliente, que eu tenho que acompanhar o mercado e a realidade dele. Então foi ótima pergunta, porque essa ideia de continuidade e revisão, ela é providencial para quem quer trabalhar, inclusive, nessa área. Porque a ideia é a gente, provavelmente falando com muitos advogados aqui, eu quero entrar nesse mercado. Então eu tenho um mercado preventivo, um mercado onde tenha o trabalho depois da holding, e depois eu tenho essa continuidade, que gera uma assessoria, muitas das vezes, permanente. Vamos imaginar, o cliente entregou a declaração de imposto de renda dele, você está falando com a contabilidade dele, ele desenhou para você toda a realidade familiar. Você conheceu ali a família. Todos, muitas das vezes, alguns segredos e sigilos. Por isso que a gente coloca cláusula de sigilo e confidencialidade em todos esses trabalhos. Justamente para que a gente tenha uma confiança muito maior e o cliente se sinta seguro e protegido. E aí depois ele vai criar contratar uma outra pessoa para conhecer tudo de novo? Não. É bem provável que o trabalho bem feito vincule você até para outras atividades que não da holding, mas que gere uma proximidade. Então isso é uma forma, inclusive, de captação de cliente. Porque se o cliente entende, se você está fazendo uma holding para ele, que na cabeça dele é algo mais complexo aí dentro do ordenamento jurídico, ou um dos mais, provavelmente abaixo, você vai ter conhecimento. E aí surge parcerias, e aí surge um profissional para poder atender esse cliente, já que ele vai viver muito tempo, na maioria dos casos. Mas aí a sucessão ele já trabalhou, a gente vai revisar e auditar isso com o tempo, mas outras questões do dia a dia pode ser que ele traga para você. No agronegócio, por exemplo, a tributação e os contratos fazem parte desse desenho. Eles são rotineiros e eles têm que fazer parte de quem quer trabalhar com holding. Eu falo desses 3 pilares da holding rural, eu tenho que ter o contrato rural e a tributação para que isso funcione muito bem. E isso tem dado muito certo, eu tenho divulgado esse sistema aí para advogados, contadores e principalmente para os produtores rurais, porque eu não quero prejudicar a realidade dele. E muitas dessas fiscalizações, até de ITBI, TCMD e Receita Federal, elas não acontecem em um ano. Elas acontecem em até 5 anos, o prazo decadencial, podendo se estender depois. Tem alguns casos que podem acontecer em até 8 anos. Porque eu tenho 3 anos ali para a prefeitura, o prazo decadencial, e se ela me pedir a documentação, ela tem 5 anos para fiscalizar. Então não posso dizer que o sistema está pronto agora e deu certo. Eu tenho que fazer um trabalho contínuo. Por isso que os honorários também têm que ser maiores. Porque eu estou criando uma logística toda para o cliente, um acompanhamento todo, que não pode ser 5, 10 mil reais. Isso não pode ser. Porque a responsabilidade é muito grande. O mercado ele acaba baixando esse valor. Mas aí, uma reflexão. Será que você não está vendendo uma coisa e não está entregando ela completa? Eu acho que hoje em dia as pessoas vendem, abrem uma empresa e joga o patrimônio lá dentro e pronto. Essa é a holding e pronto. Essa é a holding. E não é isso. Não. E não é isso. É um sistema muito mais complexo. Eu acho que é algo que a gente está lidando ali com todo um legado, né? Todo um legado e estruturando, né? Também, além de proteger aquele legado, né? De poder dar camadas de proteção, né, para aquele legado.
tu também está lidando ali com a questão sucessória, tu já está organizando toda a vida dos herdeiros para que quando aquele empresário, né, que construiu aquele legado for embora, ele possa ter a tranquilidade de que aquilo ali já está resolvido, né, da melhor maneira possível, dentro da legalidade, porque ainda tem isso, estruturar de qualquer maneira também pode prejudicar o trabalho. Exatamente. Né? É um trabalho que vai ser em vão, vai ser uma ação judicial, antecipação de legítima, enfim, pode desestruturar tudo aquilo que foi feito, então não foi feito para nada, pagou por uma coisa que não vai ter eficácia, né? Eu acho que esse que é a questão. O trabalho, ele está aí para isso, para proteger, para fazer o planejamento e para dar também um benefício tributário ali dentro das atividades que aquela empresa exerce, ou dentro do patrimônio que existe, que consiste ali dentro, como por exemplo aluguéis, né? Então é excelente, é um produto que é excelente. Doutores, gostaria de agradecer a presença de todos. Todavia está no horário de almoço. O Abner está ali. Extrapolamos toda desnutrido, horários. Tá, doutor, então agradeço a presença, deixo as portas abertas, precisando e querendo comparecer aqui para trazer novas informações, estamos todos à disposição. Obrigado, doutor Max. Obrigado, também. meu amigo. Obrigado, doutor Daniel. Muito obrigado pelo convite e aguardo a segunda etapa aí também. Sem dúvida nenhuma, quero agradecer o convite e parabenizar pela iniciativa, porque isso é de cunho social de grande importância, não só de hoje, mas de todo esse trabalho que vem sendo feito. Quero te parabenizar, Paulo. Realmente é incrível. A gente sabe que esse é um trabalho que requer uma continuidade e a gente não pode deixar isso parar. É como eu falo, a roda do trator não pode parar de girar. E esse podcast também tem que ser bem divulgado cada vez mais para atender uma demanda muito engessada. Nós temos mais de 1.300.000 advogados no Brasil. E claramente boa parte desses estão insatisfeitos com a advocacia. Então trazer aqui possibilidades, seja da advocacia tradicional ou de uma advocacia um pouco diferenciada como essa que eu trouxe, vai abrir a mente e ajudar milhares de pessoas. Então, parabéns, Paulo, pelo trabalho. Doutor, eu gostaria de também deixar o espaço para o senhor falar sobre o seu curso, que está sendo amplamente divulgado e que já tem uma listagem de mais de 1.000 pessoas. Depois a gente quer uma participação, uma PL, né? Queremos uma PL, né? Vamos criar uma holding aí para essa distribuição de lucro. Fale um pouco sobre o seu curso, quando vai ser, como será, para a gente poder informar as pessoas que estão nos acompanhando. Maravilha. Hoje eu tenho um treinamento que é a Rota da Advocacia do Agro. É um treinamento gratuito que vai começar na segunda-feira, dia 14 a 18 de agosto, às 20 horas, horário de Brasília. E é um treinamento muito completo, onde a gente vai explorar a questão de holding familiar, holding rural, contratos do agronegócio, tributação no agro, entender realmente esse desenho todo. E, logicamente, lá na frente, para quem fizer sentido, vai ter ali o meu curso completo, que é o Rural Legacy. É o curso onde eu tenho ali mais de 1.000 profissionais já adquiriram esse curso. A gente tem um treinamento muito forte, que é justamente para unir esses advogados, contadores, engenheiros agrônomos, produtores rurais, dentro de um caminho. Mas eu faço o convite para a Rota da Advocacia do Agro. É totalmente gratuito, online, para todo mundo que estiver ao vivo a partir do dia 14 de agosto até o dia 18. Lembrando que sexta-feira é dia do advogado, então é um presente que eu estou dando para os advogados virem e podem me cobrar. Eu provoco dentro da Rota da Advocacia do Agro que você vai conseguir o teu primeiro cliente ainda na rota. Então, mas desde que você acompanhe. Mas terça-feira é feriado aqui no estado. Aí você já está perdendo para a concorrência, se você não quiser aproveitar o feriado e estudar. Então, o objetivo é, se você quer trabalhar no mercado do agronegócio, que é o que mais cresce no Brasil, a Rota da Advocacia do Agro vai te dar esse direcionamento. Então, aproveita, assiste e depois eu vou deixar disponível aí o link para que vocês possam fazer essa inscrição gratuita e participar. Será uma honra ter a presença de todo mundo. Pessoal, as pessoas que estiverem interessadas, clique no link que o Dr. Abner irá disponibilizar abaixo, que estará direcionando tanto para o curso, a aquisição do curso, como para o curso gratuito. Obrigado, doutor. Muito obrigado. Obrigado. Tchau. Um abraço.